de novo, falar sobre os problemas envolvendo a área das figuras planas. E, como eu disse para vocês, adoro achar o X. O pessoal que é das exatas não tem problema em achar o X. E hoje nós vamos fazer muito disso, de achar o X, tá? Então, só que a gente vai fazer isso envolvendo geometria. Aí estão as principais figuras planas. Tá faltando o círculo, tá? Mas ele entra aqui. Esse slide ele é muito importante. Ele tem um resumo de todas as fórmulas que vocês precisam saber para resolver área e perímetro. Então, eu vou dar um zoom para vocês verem com mais clareza. Ó, triângulo, um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que o perímetro é somar todos os lados. Retângulo e quadrado, base vezes altura, ou lado vezes lado. Fácil, tá? Trapézio, esse é um pouco mais difícil de lembrar. Base maior mais a base menor, que está aqui em cima, vezes a altura, dividido por 2. Então, e aí, quando você vai fazer perímetro, você vai somar todos os lados. Olha outro que é um pouquinho mais difícil da gente decorar. O losango. Diagonal maior, essa aqui, ó, na vertical, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Beleza. E o perímetro é 4 vezes o lado. É somar, então, cada ladinho desse aqui. E olha aqui o círculo. Então, nós temos a área do círculo, utiliza o número π. Então, é πr ao quadrado. Ok. E o perímetro, olha ali, 2πr. O que hoje nós vamos usar? Eu não coloquei exemplo do círculo porque a própria SED não trouxe, nas aulas que eu peguei, não trouxe exercício de círculo. Eu nem me toquei. Mas a gente vai usar essas áreas das figuras planas, só que envolvido num problema. Não é simplesmente te dar um número e você substituir na fórmula. Vai exigir uma interpretação, uma leitura do problema e interpretar. Eu acho que aí é uma grande dificuldade na matemática, é ler o problema e interpretá-lo. Vamos lá já para a aula 126, exercício 1, que é de triângulo. Beleza, vamos lá. E é complicado, porque olha só. Com 6 ladrilhos em forma de triângulo equilátero, quer dizer que tem lados iguais, a palavra é equilátero. Então, ó, com 6 ladrilhos em forma de triângulo equilátero, foi possível montar uma peça em formato de hexágono. Olha que confuso. O que pegou aqui, ó? Pegou vários triângulos para formar isso aqui, que é o hexágono, tá? Então, dá certinho. Cabe 6 triângulos ali dentro. Vamos lá. Sabe-se que a altura de cada peça é 17,3 e a medida dos lados é 20 centímetros. Então, está falando qual é a altura e os lados de cada triângulo que compôs esse hexágono. Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. E aí tem umas alternativas. O que eu fiz logo de cara? Eu vou imaginar o hexágono. Já peguei uma imagem pronta para vocês, ó. E vejam que cabe certinho aqui os 6 triângulos. Então, une 6 triângulos para formar a figura geométrica maior, que é o hexágono. O exercício falou ali para mim, ó, que a altura de cada peça é 17,3. Então, turma, vamos traçar um traço aqui, ó. Vamos traçar um traço. Eita, redundância. Vamos fazer um traço aqui e a gente vai lembrar que essa altura do triângulo, vou anotar aqui do lado. Vamos lá, ver se eu consigo pegar uma caixa de texto. Então, ó, a altura, vou ter que voltar lá, 17,3. E o lado, ele falou que vale 20 centímetros. Então, cada lado, que eu vou representar aqui embaixo, ó, cada lado desse vale 20, cada altura dessa vale 17,3. Primeiro, gente, vamos de cara, sem nem olhar aquelas alternativas, vamos de cara calcular a área desse triângulo.
Então, lembrando que vou lá no meu rol de fórmulas. Turma, esse rol de fórmulas vocês devem decorar. Você fala, ai, Pro, mas que chatice. Posso copiar na minha primeira página do caderno? Pode, por enquanto. Porque isso aqui vai acompanhar vocês até o terceiro ano do ensino médio. Figuras geométricas é coisa que vocês vão ter que saber. Ai, que chatice, vou confundir. Tá, tudo bem, faz um rascunho para consultar. Mas até o terceirão, não, até o primeiro ano, decorou isso, hein? Olha lá do triângulo, que é o que a gente quer. É o primeiro. Base vezes altura dividido por 2. É isso que eu vou usar. Então, eu vou aqui, ó. Base vezes a altura e vamos dividir por 2. Dá um zoom aqui, ficar um pouquinho mais maior. Vamos traçar, porque é uma divisão. Base vezes a altura dividido por 2. Nós temos, gente, a área, vou colocar só como A, vai ser, então, a base, que é 20, a altura 17,3, e a gente vai dividir isso por 2. Passar o traço da fração aqui. Ok. Aí nós vamos fazer assim, ó. A área igual. Eu já fiz esses cálculos. Quando a gente fizer 20 vezes 17,3, vai dar 173, tá? Não. Nananina, não. Vou fazer de novo com vocês aqui, ó. É que eu já coloquei as respostas finais. Peraí. Ó, 20 vezes 17,3, 346. Esse é o resultado. Dividido por 2, 173. Então, vamos pôr ali, ó. 346 dividido por 2. Vamos obter a resposta final da área, que é igual a 173 centímetros. Ok, turma, o que a gente achou aqui é a área de um único triângulo. Olha quantos triângulos compõem o hexágono. Fala para mim, quantos triângulos compõem o hexágono? 6. 6. Então, se eu quero saber a área do hexágono, eu vou pegar a de um triângulo e vou fazer vezes 6. Então, aqui, ó, a área do hexágono é igual a 173 vezes 6, porque 6 triângulos compõem o hexágono. Então, quando a gente fizer essa conta aqui, é grande, vai dar 1038. Beleza, fiz isso e vou voltar lá para as alternativas. Então, o que a gente sabe? Cada triângulo tem 173 de área e todos eles juntos vai ter 1038. Vamos voltar para a questão e vamos achar a correta. Letra A. Cada triângulo que forma esse hexágono possui área de 17,3. A soma das áreas de todos os triângulos que compõem a peça é 346. Não, 346 era um valor que estava lá quando a gente estava calculando de um triângulo. Então, não. A área dessa peça é 1038 centímetros quadrados. Correto, turma. Achamos já, ó. Viu? O problema me deu informações. Peguei essas informações, calculei a área. Voltei lá e achei a questão que dava certinho. Fechou. E agora vocês sabem, para calcular a área de um hexágono, que é uma figura mais complexa, dá uma olhada se vocês têm informações sobre os triângulos que compõem ela. E aí fica fácil. Ok? Partiu outra. Se tiver dúvida, me interrompe, gente. Essa aqui, ó, aula 126.2, é sobre retângulo. Retângulo é mais fácil. Só que ele não me deu números para fazer informações. Olha que problema, e que é um problema mesmo que vocês precisam interpretar. Ó, um retângulo possui dimensões B e H, base e altura. Um segundo retângulo possui mesma altura e o dobro da base. Olha, até colocou 2B. Nesse caso, podemos afirmar que, vamos resolver.
Eu já coloquei aqui, ó. Ele falou o seguinte: um triângulo possui base vezes a altura. Então, vamos indicar. Deixa eu ver se eu consigo indicar com uma caixinha de texto aqui. Então, aqui é uma base B e uma altura H. Aí, o que que ele fala lá, ó? Ele vai falar para nós que o segundo retângulo possui a mesma altura, mais o dobro da base. Então, é um outro retângulo, só que ele é mais compridinho. Por quê? Porque ele tem o dobro da base e tem a mesma altura. Então, se aqui vale H, aqui também vale H. Como aqui é o dobro, em vez de colocar apenas B, nós vamos colocar 2B. É o dobro. E aí, o que a gente faz? Vamos achar a área dos dois retângulos. Vamos achar a área desse retângulo aqui, ó, que é base vezes altura. Aí você fala assim, mas professora, sem ter um número, isso não me representa nada, não entendo. Então, sabe o que vocês fazem na hora do Prova Paraná? Vocês coloquem números diferentes de zero. E eu vou puxar para os números mais fáceis que nós conhecemos. 1 e 2. Da onde surgiu esse número? Da minha cabeça. Eu que quis colocar, porque colocando eu consigo tirar melhores conclusões. Então, ó, 1 vezes 2, essa área, hipoteticamente, seria 2. Beleza. Já que a gente tirou números da nossa cabeça, não posso inventar novos números aqui. A altura é a mesma. Se lá era 1, aqui é 1. Aqui é o dobro. Se lá era 2, aqui então vai ser 4. Vou fingir que vocês estão me acompanhando, hein? Por que que vai ser 4? Porque esse B vale 2 e aqui é o dobro, então aqui vai ser assim, ó, 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular também a área desse segundo retângulo. Só que agora eu vou trocar os valores, ó. A altura vale 1, desculpa. Eu troquei tudo aqui, gente. A altura vale 1 e a base vale 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, na verdade. E aqui, ó, para ficar mais claro para nós, fica 2 vezes 1. Bom, 4 vezes 1 é 4. O que que a gente sabe, então? A área do retângulo maior é o dobro da área do retângulo menor. Deu para ver, porque 4 é o dobro de 2. Vamos ver se isso ajuda na escolha da resposta. Então, aqui a gente tem ali, ó, a área do segundo é o dobro da área do primeiro. Bingo! De cara é a nossa correta. Entenderam por quê? Coloquei valores, né? Coloquei valores quaisquer, e como eu não sou boba nem nada, escolhi valores muito fáceis. Poderia ter escolhido 10, 5 e 10, 10 e 20, poderia, mas como eu quero o mais fácil para minha vida, peguei os valores mais fáceis dos números inteiros, o 1 e o 2, tá? E eu tenho que pegar diferente de zero, porque existe um valor. E ó, pronto. A área do segundo é o dobro da área do primeiro. Então, vejam, calcular a área de um retângulo é fácil, fazer base vezes altura. Mas colocar isso dentro de um problema é desse jeitinho que vai cair na prova Paraná, dentro de um problema. Então, envolve vocês interpretarem, envolve vocês ter esse jogo de cintura, de não ter medo de colocar um valor para comprovar a sua informação, tá? E as outras ali, ó, a gente pode comprovar. Opa! A área do segundo é o quádruplo do primeiro? Não. O perímetro do segundo é o dobro? Também poderia confirmar isso. Como que eu ia confirmar? Fazendo perímetro. Perímetro, para a gente já lembrar, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nesse caso, vai ser, ó, 1 mais 2 mais 1 mais 2. Então, aqui seria 6, tá? Ó, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6.
perímetro. Estou somando todos os lados. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente vai somar assim, ó. 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 4 daqui de cima, 10. Então, aqui, ó, o perímetro seria 10. Então, não dá aquela relação que ele fala, ó, o perímetro do segundo é o dobro do primeiro? Não, não é o dobro. Seria o dobro se fosse 12, mas é 10. Então, tá errada essa. Opa, toda hora eu passo errado. O perímetro e a área não se alteram. Tá errado. Nós vimos aqui, ó, que a área altera e o perímetro também altera. Então, tá errado também. Ó, moleza. E é uma questão que envolve interpretar. Tá? Partiu mais uma. Aula 127, exercício 1. Também fala de área e de perímetro e também vai envolver equações, esse joguinho de cintura aí para saber equações. Vamos entender o que fala aí, ó. A respeito do terreno do senhor Eduardo, temos duas informações. Possui forma retangular e as dimensões são tais que o comprimento é o dobro da largura. Vamos ver. Opa, eu não deixei slide para a gente resolver essa. Vamos ver se dá para resolver aqui, então. Ó, tô pegando um retângulo para fingir que é o terreno do senhor Eduardo. O que ele fala? Possui forma retangular e as dimensões são tais que o comprimento, ou seja, a base, é o dobro da largura. Então, gente, não me falou informação, o que eu posso fazer? Eu posso chamar de x e de x. Se aqui é x e aqui é o dobro, então aqui vai ser 2x. Pronto. Isso é uma coisa que eu já posso chamar. Vamos ver agora área e perímetro para identificar quais são as corretas ali? Já calcula a área. A área de retângulo é base vezes a altura, ou lado vezes lado. Então, a área vai ser igual a x que multiplica, eu vou ter que pôr um pontinho mesmo, x que multiplica 2x. Aí a gente volta lá nas nossas equações de primeiro grau. X vezes x é x ao quadrado. E 1 vezes 2 é 2. Então, aqui, ó. De onde você está tirando 1, professora? Daqui, ó. Não aparece, mas ele existe, tá? 1x vezes 2x. 1 vezes 2 é 2. X vezes x é x ao quadrado. Fechou. Achamos a área. Vamos achar perímetro? Enxerguei aqui, ó, para vocês enxergarem. Epa, fiz besteira, como sempre. Aí, deixar mais aqui para vocês verem perímetro. Perímetro é somar todos os lados. Vamos lá, ó. X mais 2x. O outro lado, aqui, ó, x. E lá em cima, 2x. Então, vamos somar tudo isso de x, gente, ó. X mais 2x é 3x. 3x mais 3x vai dar um total de 6x, ó. X mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais 2x, 6x, tá? 1 mais 2, mais 1, mais 2. Deu 6x. Já temos a área e temos o perímetro. Vamos ver quais estão corretas? A1. Se a largura foi indicada por x, o comprimento será 2x, correto? O perímetro será 6x, acabamos de fazer, correto? A área será 2x ao quadrado, fizemos também, correto? Então, qual alternativa vai dar certo ali? A C. A C, viu? Não é difícil. Precisa ter esse jogo de cintura. Não sabe a informação? Joga um X lá. Posso jogar A e B? Ou posso jogar L e B? Posso jogar a inicial do meu nome, F e 2F? Pode. Mas nós estamos assim tão habituados a trabalhar com o X, a gente joga o X quando não tem informação, tá? Fechou. Mais uma, e é a última de hoje. Ai, trapézio. Tem gente que fala em trapézio e já morre de medo.
precisa ter medo do trapézio, não. Ele só dá um pouco mais de trabalho. Mas olha o que a gente tem, ó. Em um trapézio, a base maior é o triplo da base menor. E a altura é o dobro. Olha as pegadinhas. O que tem que fazer de cara? Desenha um trapézio. Coloquei um ali, tá? Identifica quem é quem. Base maior. Olha só, turma. A gente vai chamar de Bzão. Vou até colocar uma caixinha de texto aqui, ó. Essa é a base maior. Bzão. Tá falando alguma coisa ali, ó. A base maior é o triplo. Então, vamos colocar 3x para ela? Porque ela é o triplo. Vamos por 3x. Vamos ver outra coisa. A altura é o dobro. Então, vamos. Onde está a altura? Traça aqui, ó, do ladinho do trapézio. Posso traçar desse lado? Pode. Vai dar na mesma. Então, a altura é o dobro. Então, a altura H é igual a 2x. Ele falou para mim que é o dobro. E a base menor só mede B. Então, é um só x. Agora que eu já chamei todo mundo de x, ele fala em B. Se eu tivesse lido o problema direito, eu já teria colocado B. Então, ó, vamos fazer x. Se desse para colocar B, tudo bem, não tem problema. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a área do trapézio. Área. Volta lá na colinha. E olha como é a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. Repetindo. Base maior. Base maior vezes a base menor. Vamos colocar entre parênteses, porque multiplicação a gente faz primeiro. Opa, não é vezes não, é mais. Mais vezes a altura, e a gente vai dividir por 2. Isso. Nós temos as informações, turma. Ó, a área vai ser igual. Base maior, 3x, mais a base menor, x, por entre parênteses. O resultado disso aqui vezes a altura. A altura é 2x. E tudo isso divide por 2. Aê! Vamos calcular. Dentro do parênteses primeiro. 3x mais x é? 4x. 4x. Vezes 2x. Deixa ali do ladinho. Depois divide por 2. Vamos lá. Agora a gente vai fazer 4x vezes 2x. Primeiro resolve os números. 4 vezes 2 é? 8. E x vezes x? X ao quadrado. Isso. Pronto. Divide por 2. O que a gente faz agora? 8 dividido por 2, já vamos chegar na área disso aqui. A área é igual, então, 4, repete o x ao quadrado. Área, 4x ao quadrado. Olha só, gente, a matemática agora misturou tudo na nossa vida. Misturou a geometria com a parte de aprender polinômios, divisão de polinômios, tá? Isso vai acontecer. Vamos ver se isso aqui faz algum sentido lá nas alternativas? Vamos pensar. Se a base menor mede B, a base maior medirá 3B. Eu coloquei X, aí agora ele falou em B, mas vamos ver, ó. Se a base menor mede B, ou X, a base maior mede 3X. Correto. Então, ali já está correto, tá? Vamos olhar a outra. Deixa eu assinalar essa, que essa aqui está correta. Não é possível determinar o perímetro dessa figura com as informações dadas. Vamos para a figura. Pessoal, perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos esse lado e esse, mas nós não temos informação desse lado.
Então, a B também está certa. Por quê? Porque a gente não tem, está faltando informação. Então, a B está correta, a gente não consegue, porque falta a medida do lado. Então, a gente não vai conseguir mesmo. Está correto também. A área será 4B. Vamos olhar? A nossa área é 4x ao quadrado. Se eu tivesse, em vez de x, se eu tivesse usado B, seria mesma resposta, mas troca o x pelo b. Seria 4b ao quadrado. E na questão, 4b. Então, quais são as nossas corretas? Quando vocês fizerem lá no formulário, vai ser assim, ó. Letra A, 1 e 2 estão corretas. É algo assim, não lembro muito bem, mas eu acho que é isso mesmo. Letra A, 1 e 2 estão corretas. E aí? A gente vai terminar por aqui. Vou